sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Information. Como vocês já sabem, eu sou Pedro Matsunaga e venho trazer mais um vídeo aqui. E hoje a gente vai falar sobre o ataque do Kansas City Chiefs, eliminado dos playoffs, né, na final da AFC pelo Cincinnati Bengals. E a gente precisa falar sobre esse ataque do Andy Reid. Mas antes de passar para o assunto do nosso vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos para espalhar o The Information para o máximo de pessoas possível e vamos pro vídeo. Então, como eu falei antes, a gente precisa falar sobre o ataque do Kansas City Chiefs e principalmente sobre o Andy Reid e como ele monta esse ataque, né? É difícil a gente criticar, fazer grandes críticas ao ataque do Kansas City Chiefs, ao Andy Reid, ao Eric Bieniemy, que é o coordenador ofensivo, quando ano após ano é um dos melhores ataques da NFL, né? Com o Patrick Mahomes atropelando todo mundo, mas eu acho que isso é o primeiro ponto que a gente precisa discutir. O quanto de mérito o Andy Reid e o Eric Bieniemy têm nesse ataque render tão bem, e o quanto isso é só a responsabilidade do Mahomes. A gente precisa lembrar que o Andy Reid não ganhou nenhum título da NFL, não ganhou nenhum Super Bowl em muitos anos de carreira antes do Patrick Mahomes. E depois que o Patrick Mahomes chega, os Chiefs conseguem chegar várias vezes como candidato ao Super Bowl, né, como um grande contender na AFC. E o quanto disso é responsabilidade do Mahomes, é óbvio que a gente tem que dar os méritos a esses dois, né? Tanto o Eric Bieniemy quanto o Andy Reid pelo desenvolvimento do Mahomes, por tornar o Mahomes esse grande quarterback. Mas sem o talento do Mahomes, o Andy Reid não conseguia chegar. Isso é um fato. E talvez o Andy Reid esteja caminhando para tornar a vida do Mahomes mais difícil. E eu vou explicar aqui. Primeiro, o jogo terrestre, né? Você abandona demais esse jogo terrestre, e esse, para mim, é um dos motivos do Kansas City Chiefs ainda não ser um ataque totalmente imbatível. Porque se o jogo terrestre é bem utilizado, se esse time engrena o jogo terrestre, cara, os Chiefs seriam imbatíveis. Você não consegue parar o jogo terrestre e o Patrick Mahomes, de todas as formas, né, improvisando, lançando no fundo do campo, usando Travis Kelce, Tyreek Hill, tanto em profundidade quanto no meio do campo, para ganhar jardas depois da recepção. Então eles seriam completamente imbatíveis. E isso é abdicado pelo Kansas City Chiefs, e isso é uma posição do Kansas City Chiefs. A partir do momento que eles moldam uma OL que é focado no pass protection, a partir do momento que, ao invés de draftar jogadores como o J.K. Dobbs e o Jonathan Taylor, eles draftam Clyde Edwards-Helaire, eles deixam claro que a posição deles é jogo aéreo em primeiro, jogo aéreo em segundo, jogo aéreo em terceiro, aí talvez a gente pense no jogo terrestre. Então, isso é preocupante. E aí, os números estão aí para exemplificar. O Kansas City Chiefs sempre teve entre os 10 ataques que menos correu com a bola na NFL em todas as temporadas do Mahomes. Desde 2018 até 2021, né, até essa última temporada, o Kansas City Chiefs sempre teve entre os 10 times que menos corriam com a bola, que menos tinham tentativa de corrida. Em alguns anos, eles não foram mal correndo com a bola. Eles tiveram uma posição favorável até correndo com a bola, mas corriam muito pouco com a bola. Isso é ruim. E aí a gente exemplifica isso nos jogos que os Chiefs perdem. Perderam para os Patriots nos playoffs lá em 2018, perderam o Super Bowl o ano passado para o Tampa Bay Buccaneers e perderam agora a final da AFC contra os Cincinnati Bengals. Em todos esses jogos, se você excluir o Mahomes da conta, só nesse jogo contra os Bengals eles atingiram as 100 jardas terrestres com seus running backs. Nos outros dois jogos eles foram lamentáveis e eles pararam de correr no segundo tempo, que foi onde descambou o ataque dos Chiefs no jogo contra os Bengals, né? Então, a falta de jogo terrestre pode ser muito prejudicial, porque a NFL é cíclica. A NFL vai rodando. O ataque traz algo novo, a defesa se ajusta e parece algo novo. Aí o ataque traz algo diferente para bater essa defesa ajustada e a defesa se ajusta de novo para tentar parar esse ataque. E assim a roda anda. Os Chiefs não fazem isso. Os Chiefs fazem poucas adaptações no seu jogo. Os Chiefs mantêm uma filosofia que até um momento é interessante, porque você tem o Patrick Mahomes, é lógico que você tem que potencializar essa ameaça vertical, é lógico que você tem que pensar em tudo o que o Mahomes te traz, né, de vantagem, mas você não pode ficar preso nisso, e é algo que os Chiefs fazem. Eles ficam presos nessa questão do Mahomes lançar no fundo, de tentar esse hero ball do Mahomes várias vezes, e que isso não é só do Patrick Mahomes quarterback, isso é uma estratégia do playbook, do game plan do Kansas City Chiefs. E a outra posição que eu acho que a gente precisa discutir dos Chiefs é em relação
a falta de adaptação, né? Eu falei do cíclico, né? Um dos motivos é eles não correrem com a bola, isso mostra que eles não adaptam o seu jogo a esse nível, mas também tem uma questão de que é um time que não adapta tão bem o seu game plan durante as partidas. E aí você vê, quando as coisas dão ruim pro Kansas City Chiefs, e aí as coisas não estão funcionando pro Mahomes, a menos que comece a entrar, e aí é muito talento, né? Quando a gente fala de Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelce, é muito talento junto, então assim, pode dar certo no tranco, a força bruta, mas quando as coisas não dão certo, os Chiefs têm uma capacidade muito pequena, uma dificuldade muito grande em adaptar isso, em conseguir usar de outras estratégias para fazer o seu ataque se desenvolver. Isso foi visto no último jogo contra os Bengals, né? Os Bengals foram naquela cover 2 clássica, que foi uma adaptação dos Chiefs. Isso a gente tem que dar os méritos ao Andy Reid. Eles estavam jogando muito cover 2 e o ataque dos Chiefs não estava rendendo. O ataque dos Chiefs, durante a temporada, teve uma adaptação para vamos conseguir bater esse cover 2 usando jardas depois de recepção, muita bola no Travis Kelce. Só que durante os jogos isso não acontece, essa adaptação. E contra os Bengals foi nítido isso. Contra os Bills eles usaram muito essa estratégia inteligentíssima, mas contra os Bengals eles estavam vendo que estava o fundo do campo fechado, foram usando esse meio do campo, jardas depois da recepção. Quando os Bengals se adaptaram no segundo tempo a isso, travou o ataque do Kansas City Chiefs. Eu acho que o Eric Bieniemy e o Andy Reid devem ser questionados? Não. Mas a falta do jogo terrestre e a total abdicação dele, né? Eles ignoram o jogo terrestre como não existisse essa possibilidade. Como se fosse algo desprezível no ataque, fosse só mais um plusinho. Isso não pode acontecer. E a falta de adaptação é algo que tem que ser discutido. Eu não acho que o Eric Bieniemy e o Andy Reid devem ter seus cargos ameaçados, nem por um bom tempo. Eu acho que eles merecem o benefício da dúvida. São dois técnicos que mostraram muita capacidade e muitos dos Chiefs estar nessa posição hoje também deve-se a eles desenvolvendo uma Mahomes, inclusive, como eu falei antes. Mas é preciso discutir esses pontos para a gente não fingir que tá tudo perfeito no Kansas City Chiefs e que você tem o melhor quarterback de todos os tempos e mesmo assim, o quarterback mais talentoso de todos os tempos e mesmo assim o seu ataque engasga em determinados momentos. E assim, a segunda vez na temporada que esse ataque engasga por um período inteiro, por um tempo todo, né? 2 quartos inteiros contra o Cincinnati Bengals. Foi assim na temporada regular, foi de novo nos playoffs. Isso não pode acontecer, ainda mais quando você tem um head coach que é um gênio defensivo e você tem grandes coordenadores ofensivos da NFL no Eric Bieniemy. Então, para mim, isso tem que ser discutido. Então, comenta aqui embaixo o que você acha, se você concorda que tem esses problemas. Se você acha que não, cara, eles fazem um ótimo trabalho, você que não tá enxergando isso, os problemas do Mahomes, o Mahomes também tem seus problemas, e a culpa também passa pelo Mahomes, principalmente, ou qualquer outra coisa, comenta aqui embaixo. Se você não deixou seu like no começo, deixa seu like agora, compartilha para os amigos para deixar o The Information chegar ao número máximo de pessoas que a gente consegue. Nos vemos no próximo vídeo, um abração, tchau, tchau!